Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um SCI Talks. Hoje, presenças ilustres aqui. Já esteve comigo aqui um outro dia o nosso diretor administrativo, né? E também hoje uma presença especial. Bom dia. Bom dia. A gente vai ter a diretora financeira também, né? Essa é a mais importante. Time de peso aqui, agora o negócio ficou sério. E para começar essa manhã, a gente vai ter parabenizar hoje o Dia do Profissional de Contabilidade, né? Uma data assim que para SCI assim é extremamente especial, porque o contador que nos proporciona tudo que temos até hoje, né? A estrutura, né? Os profissionais, porque no final de contas o que importa para a gente é o contador, né? É facilitar a vida do contador. Esse é o nosso propósito final, deixar ele com as melhores ferramentas, mais atualizado, né? Então, hoje é um dia assim, extremamente especial para nós aqui da SCI, a gente valoriza muito essa profissão, temos inúmeros contadores aqui dentro, inúmeros contadores que são clientes nossos, é uma data assim para se comemorar, né? Por isso que a gente está com os 2 diretores da empresa aqui, justamente porque esse dia é extremamente especial, tá? E para iniciar, né? Para iniciar amanhã, como todos os dias, a gente vai ter o Notícias SCI Talks com a Ekeli e com o Egean. Vamos lá? Bom dia, queridos clientes! Está no ar mais uma edição do SCI Talk, trazendo as principais notícias que impactam o setor contábil e fiscal no Brasil. Eu sou a Ekeli. Eu sou o Jean. Acompanhe agora os destaques dessa sexta-feira, dia 25 de abril. Receita Federal alerta para falsos e-mails com aparência oficial. A Receita Federal emitiu um alerta importante: criminosos estão utilizando e-mails falsos que simulam endereços oficiais do órgão para aplicar golpes virtuais. A técnica utilizada é o chamado spoofing, que manipula o cabeçalho de e-mail para fazê-lo parecer legítimo, como endereço atendimento rfb.08@rfb.gov.br. Essas mensagens fraudulentas contêm alertas sobre pendências fiscais graves e usam linguagem técnica e visual, semelhante ao da Receita Federal, para induzir o destinatário a clicar em links maliciosos. A Receita reforça que não envia e-mail com link de cobrança ou redirecionamentos para páginas externas. Em caso de dúvida, o contribuinte deve consultar diretamente o portal oficial gov.br Receita Federal. MEIs podem pagar tributos de vários meses com um único DAS. A partir de agora, microempreendedores individuais podem gerar um único documento de arrecadação do Simples Nacional para quitar tributos de diversos meses, vencidos ou em aberto. A nova funcionalidade está disponível no PGMEI e representa uma conquista importante para a desburocratização, permitindo ao MEI consolidar os pagamentos em poucos cliques. O recurso é fruto da parceria entre a Receita Federal e o SERPRO e pode ser acessado no portal do Simples Nacional. Empresas deverão guardar XMLs fiscais por 11 meses. Empresas devem ficar atentas a partir de 1º de maio de 2025. O prazo de guarda dos arquivos XML dos documentos fiscais eletrônicos passa a ser de 11 anos ou 132 meses. A medida, estabelecida pelo ajuste CNF número 2/2025, vale para documentos como NFE, TTE, MDFE, NFC e BPE, e tem como objetivo reforçar o controle fiscal e a segurança jurídica. Apesar de um prazo de prescrição tributária permanecer em 5 anos, todos os contribuintes, emissores ou destinatários devem manter os arquivos íntegros, organizados e acessíveis durante um novo período. Recomenda-se o uso de softwares de gestão fiscal, armazenamento digital padronizado e backups frequentes para garantir a conformidade. CNJ estuda a criação de Fórum Nacional para julgar tributos de reforma tributária. O Conselho Nacional de Justiça iniciou os trabalhos de um grupo que estuda a criação de um Fórum Nacional, especializado em tributos previstos na reforma tributária. A ideia, sugerida pela Advocacia Geral da União, é centralizar o julgamento sobre os novos tributos CBS e IBS
que substituirão PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. O objetivo é reduzir custos, evitar conflitos entre esferas da justiça e garantir uniformidade nas decisões, além de facilitar a atuação de empresas e profissionais em diferentes estados. O grupo é presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e tem 45 dias a contar de 10 de abril para apresentar um anteprojeto que poderá transformar o cenário do contencioso tributário no país. Essas foram as principais notícias do dia. Para mais atualizações, continuem nos acompanhando no SCI Talks. Agradecemos a sua audiência, tenha uma excelente tarde e até a próxima edição. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Ekeli, Jean, pelas notícias. Todo dia de manhã, nesse mesmo horário, a gente tem esse briefing, né? Que interessante, né? Tu pensa assim que não tem muita coisa acontecendo, né? Só mais a questão da legislação em si, né? E aí, quando tu depara com o que eles apresentam, que quanta coisa está acontecendo nesse mundo, quanta coisa a gente tem que estar ligado. E aí, a importância do trabalho deles aqui é justamente alertar a gente, né? Alertar o profissional da área contábil, do que está, já um resumo do que está acontecendo, daí para frente ele vai se aprofundar, vai estudar, né? Mas é impressionante, todo dia eu acompanho aqui, vocês levantam muitas notícias. Sim. Todo dia tem... Pelo menos aí, pelo que eu vejo, todo dia é 10 a 15 notícias diferentes, assim, sobre Sim. atualização de programa, Isso. Atualizou uma tabela, atualizou a social, atualizou a SPED. E o importante também esses alertas aí para que o pessoal fica fazendo esses golpes, esses roubos, né? Então ali eles alertaram hoje aí que tem mais um aí, mais um tipo de golpe, né? Isso aí também é muito preocupante, né? Sim, acaba colocando... o risco todo o trabalho, né? O cliente do contador e o contador em risco, né? Os dois ao mesmo tempo. Mas vamos apresentar aqui, então, né, os dois convidados. Não então, precisa apresentar. Não precisa apresentar. Não, vamos tocar. Já são conhecidos. Quero saber, cadê a minha plaquinha? Cadê a plaquinha da Beth? Cadê a Eu queria começar o programa hoje assim, sacanagem. Não tem como eu não apresentar a diretora financeira, vou fazer meu salário. Isso é verdade. Você trouxe 2 diretores, aqui é a diretora do diretor também. Então, a mais importante hoje da mesa. Eu me escalei hoje para vir aqui só por causa dessa tábua maravilhosa. Linda, né? Coisa linda, né? O Isso pãozinho. aqui, ó, o cafezinho patrocinado pela SCI. Patrocinado pela SCI. Se você, né, quer patrocinar aqui o café, né, você quer ter o nome da sua contabilidade aqui na SCI Talks, manda um direct lá no Instagram da SCI ou no próprio Everton ou Marcal. E aí você pode patrocinar o café e ter o seu nome aqui da sua contabilidade. Por falar em patrocínio, Síndicos. O software para administrar a sua empresa. Tenha você também. Melhor software para administração de economia. Não é à toa que ele é do comercial. Já aproveitou o gancho ali para solicitar patrocínio. Não deixa de fazer isso, vamos falar sério. Vamos falar sério. Tá, vamos lá então. Hoje, como eu tinha comentado, né, é um dia especial para nós, né? Eu sou contador formado, a Beth é contadora há muito mais tempo do que eu, fez mestrado, né, em muito mais contabilidade. Muito mais tempo, né? Ela tem muito mais experiência do que eu, mas no bom sentido, né? Muito conhecimento, transborda conhecimento, como a gente diz. Da aula, né? Da aula. E para nós, né, aqui da SCI, esse é um dia extremamente especial, né? E a gente vai começar falando sobre o significado desse dia, né? Por que desse dia? O principal do contador, né? Quais são os desafios que a gente tem aqui para frente, né? Eu vou começar passando a palavra para a contadora, né? Para Beth. Bom dia, pessoal. Deixa eu botar mais perto aqui só para... Eu estou começando a gostar de estar por aqui. Essa semana eu apareci muito por aqui. Tá certo? Nos primeiros dias eu fui meia... Mas tudo bem. Estou gostando de estar aqui. É um prazer sempre estar aqui. Bom, e antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para as minhas meninas, porque elas estão tudo nos ouvindo, nos assistindo. Meninas, um beijo para vocês. Estão dando até bom daqui dia. A pouquinho. Estão dando bom dia. Isso aí. Né? Então, o dia... Bom, ontem a gente até falou sobre as datas, né? Nós temos 4 datas, na verdade, comemorativas ao dia que envolve o contador, né? Mas o dia 25 de abril
ele foi instituído como Dia do Profissional Contábil, né? O profissional contábil envolve não só o contador, né? Lá em setembro é o dia do contador, do cara que tem a formação do contador, tem o CRC dele, que é o contador. Mas hoje é comemorado o dia do profissional. Então, entra aqui os técnicos, né, contábeis e o contador formado. Né? Mais então, abrangente, né? A data de hoje, né? Ele abrange as duas profissões. O técnico, que, embora tenha um conhecimento amplo, por exemplo, ele não está habilitado para assinar um balanço patrimonial, que nem o contador que tem o seu CRC para isso. Né? E o interessante é o seguinte, esse dia, hoje, é o 99º ano em que se comemora. Ano que vem, estamos comemorando 100 anos da comemoração dessa data aqui, né, que ela foi instituída lá em 1926. 1926. O Lira falou ontem sobre o Tavares. Não. O Lima falou sobre o Tavares, o senador, aquele que eu esqueci o primeiro nome dele. Patrono da contabilidade, isso, né? O que é João patrono, Lira. Né? Isso, o João Lira, que é o patrono da contabilidade brasileira, gente. Não esqueça, a gente está acostumado na área contábil. Quem é o patrono da contabilidade? É o Luca Pacioli, né? O padre, o frei franciscano, né? Italiano, né? Ele é o patrono da contabilidade, o pai da contabilidade, né? Mas no Brasil a gente tem aí o Lira. O João Lira, quando chegou, tudo era mato. Não é assim. Mas por aí. Né? Então, é uma data sempre importante, é sempre importante valorizar, né, o profissional, não só da área contábil, todas, né? Mas eu me sinto orgulhosa da minha profissão, embora eu não atue no dia a dia como contadora, né? Eu não tenho um escritório de contabilidade, né? Mas aqui na empresa tu faz esse trabalho. Sim, eu faço, exato, mas eu não sou proprietária de um escritório de contabilidade, né? Faço internamente aqui e eu sou professora, na verdade, né? Então, a comemoração de uma data como essa, ela tem a sua importância devido que a profissão representa para a sociedade, né? Todos os demais profissões, no final das contas, precisam do contador, né? Exatamente. Para gerenciar seus negócios, esses profissionais aí autônomos, eles precisam da figura do contador. E o funcionamento da economia, na verdade, ela passa também pelas mãos do contador, né? O produto interno bruto aí do Brasil, toda a movimentação econômica passa pelo contador. Então, o grau de importância, né? Então, se a gente não fizer as coisas corretas, se o contador não estiver ali para nos auxiliar, para que a gente possa, nas nossas empresas, apresentar melhores resultados, fazer com que tenha a riqueza, né? Cara, o contador é fundamental nisso aí. Para começar, a empresa para estar regular, ela já nem pode estar regular sem um contador, né? Já começa, então, toda empresa hoje precisa desse profissional. E assim, por exemplo, a gente vê muito, falando em fora do mercado, as pessoas não sabem exatamente eu acho que é uma tarefa de vocês no sindicato, para os empresários, muito empresário que não sabe o que o contador faz. Acha que é só para recolher imposto. Não é. E não é, né, tá cara? A questão do imposto é questão lá do governo que quer cobrar seus tributos, mas um balanço bem feito, bem apresentado, ele pode adquirir mais recursos, ele pode fazer belos financiamentos, ele pode investir, reinvestir, né? Tudo através de um balanço, né? De uma classificação contábil bem feita, né? Passa por aí. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é desmistificar esse negócio, né? O contador não é só um fazedor de guias, né? Hoje ele está muito... A saúde financeira da empresa vai depender dele, né? Totalmente. Um balanço mal apresentado pode prejudicar por demais uma empresa, contas, né? Mal classificadas, exatamente, né? Uma classificação mal feita, pode inclusive fazer com que a empresa pague, por exemplo, mais imposto do que deveria estar pagando. Né? Então, o contador tem que estar sempre atento por isso que a gente todas... não pode esquecer dessas datas, né? Tem que lembrar, né? Até para que as outras categorias vejam, né? Opa, existe esse profissional e o grau de importância dele é grande, né? É grande. Não inicia uma empresa assim, né? E para nós aqui é um orgulho, né, cara? Que a gente trabalha com a área contábil, que movimenta tudo isso, e com a área de tecnologia. 2 áreas maravilhosas que temos aqui nessa empresa. Então, aqui nós temos, assim, cara, a gente tem aqui um ambiente
é totalmente diferente de qualquer empresa. Se pegar uma empresa de software de outro segmento, uma empresa de software, vamos dar um exemplo aí de fazer um software para quê? Para emissão de nota, por exemplo. Tá, ele vai só ficar em cima daquilo ali? É. Ele não vai ter tudo esse conteúdo que a gente tem aqui, né? Então, vai ter para os jovens, que os caras que estão entrando hoje aí, tá logo aí, semana que entra, começando uma academia. Mas uma academia nossa interna aqui, que são jovens que são recrutados, eles entram como estagiários, passam por processo seletivo e vão ter todo o conteúdo de conhecimento. Então, qual é o nosso dever aqui? Falar para eles, cara, tu tá num ambiente riquíssimo. Todo dia tem coisa para aprender. Ninguém aqui dentro sabe tudo. Tem uns que sabem mais uma parte. Tu pega o software, o gigantesco, o tamanho do software. Cada um domina mais uma parte, né? Outros dominam mais superficial, mais para aquilo só que precisa, de tão grande que é os produtos. Sim. Então, tu juntando, aí tem mais a questão tecnológica, tu juntando a tecnologia com isso, cara, é muita coisa para estudar. É um ambiente, assim, sensacional, né? A gente tem tecnologia. Para quem gosta de fuçar, estudar, ler, testar, cara, isso aqui... A gente tem mais de 30 que produtos, né? Falou que não tem como saber tudo, realmente não tem. No começo a gente falou, né? Mais de 10 notícias por dia da área contábil. Como que eu vou saber de tudo se eu não vou ser especialista numa área, né? Não tem como, realmente, né? Então, eu acho que esse até é um dos maiores desafios da área contábil, de ele se manter atualizado. E olha só hoje ali quantas notícias tiveram ali, umas 10 no mínimo, né? Uma sopa de notícias, então, uma sopa de letrinhas que teve ali, né? Exatamente, uma sopa de letrinhas mesmo. Então, tem que estar bastante ligado. Eu até penso assim que um dos principais desafios hoje do contador é esse aí, de se manter atualizado e atento, porque qualquer vacilado ou descuido ali, o prejuízo pode ser grande para a empresa, né? Dependendo do que ele esqueceu um prazo aí, uma regrinha aí, pode ser complicado, né? A multa pode ser grande, né? Exatamente. Porque se o software não deixa, cara. Não, o software não deixa. Esse, assim, né? O Everton até disse, a gente trabalha com duas coisas complexas, né? Que é contabilidade e tecnologia, né? E, claro, há um grau de complexidade muito grande, mas há uma possibilidade muito grande também, né? Ali tem oportunidades gigantescas aqui para nós, né? Porque a gente... está trabalhando onde muitas pessoas não querem trabalhar, na verdade. Né? Essa é a verdade, né? Muita gente não quer encarar esse desafio, né? Estudar, entender como é que funciona uma área fiscal, uma área contábil, uma área de folha de pagamento, que isso tudo influencia na contabilidade no final, né? Exato. Então, é bem dinâmico, bem amplo, muita atualização todo dia, muitas coisas para serem feitas, e a gente está aqui o tempo todo trabalhando, né? Tanto é que hoje 400 profissionais envolvidos diretamente no negócio, né? Então, eu acho que já passou os segundos da abertura. Lá. Eu só quero complementar ainda, que tu tocou no negócio de que as pessoas não gostam de trabalhar muito nessa área, né? E eu acho que o principal ponto é que as pessoas vinculam muito, isso eu falo por experiência de ouvir dos alunos, né? Que muitos não gostam não vão fazer contabilidade porque é matemática. Sabe? É muito vinculado a isso, a gente sente muito isso no ambiente universitário, sabe? Eles, não vou fazer contábeis porque é matemática, eu não gosto de matemática. Gente, a contabilidade não é só matemática. Tem matemática, sim, mas, gente, tem muito mais análise, interpretação, atenção, é mais análise de dados exatamente, do que a matemática em si, porque de nada adianta tu ter um monte de números ali se tu não souber analisar aquilo ali, interpretar, como o Lion falou, ter uma conta que está classificada num lugar errado, né, numa conta errada. E a matemática, o sistema te ajuda. Exatamente. A matemática. Agora, a análise, aí vai ter que ter o contador para fazer essa análise, vai ter que ter esse conhecimento. Essa profissão é maravilhosa, porque ele pode ser analista contábil, analista fiscal, analista de folha de pagamento, ele pode ser auditor, ele pode trabalhar, fazer concurso público, ele pode ser professor, ele pode ser controle, ele pode ser financeiro, perito, contábil, que é uma outra, ele pode também na área financeira. Perito. Cara, ele tem uma abrangência leque, muito grande. Cara, tu pode daí te aprofundar numa área dessas, ir a fundo, ser especialista e ser o cara nessa área, dentro de todo esse leque. Trabalhar em empresa de tecnologia. Sim. Pode ser. Trabalhar em empresa de tecnologia. Analista de negócio, né? E não é só a nossa empresa, tá? Tem muitas empresas de software que também precisam de um contador lá, porque existem outras regras paralelas
E aí esse cara contador que vai dizer se essa regra está válida ou não, vai validar o processo, né? Dizer, pô, vocês estão fazendo um negócio aí, estão fazendo um software aí para esses aí de logística. Vai se deparar um dado momento que vai entrar um conhecimento em frete ali, vai aparecer algo ali, e aí, quem vai validar isso aí? CMS, vai aparecer. Isso. Aí o cara tá E aqui para aí, nisso validar. aí, o que eu digo que hoje em dia... Pô, tem mais coisas, esqueci uns itens aqui. Não anotei. Sim, tem muita coisa. Anotei. Mas hoje em dia é muito mais fácil ser contador do que antigamente. Hoje em dia a gente tem um aliado muito forte, a tecnologia, e agora, principalmente, com a inteligência artificial. Nessa questão das análises que tu falou, que precisa da gente, né, do conhecimento técnico da gente para fazer as análises, a inteligência artificial pode te ajudar muito. Né? Sim, claro. Uma dificuldade que a gente percebe no contador, na maioria, é uma dificuldade do escrever, do elaborar um texto, isso, né? de colocar as palavras de uma forma mais, digamos, formal, né? Para apresentar para uma diretoria, uma coisa assim. Então, tem bastante dificuldade nessa escrita. Né? E aí, com a inteligência artificial, isso te ajuda muito. Então, a inteligência artificial eu vejo como um grande aliado da contabilidade, né? Porque ele pode construir muitas coisas com isso e enriquecer aquilo que ele vai apresentar para a empresa. Eu tenho que apresentar o balanço para os acionistas, ou pelo conselho, sei lá, eu quero fazer uma apresentação, não sei me expressar, não sei conversar, não sei fazer um slide bonito, sei lá, talvez, tudo isso a inteligência artificial vai te auxiliar, ela vai te trazer, agregar valor ao teu trabalho como contador para os teus clientes. É daí, Beth, eu aconselho o pessoal a fazer um curso com o RDD, Roberto Dias Duarte. Porque excelente. Ali ele trabalha focado para a área contábil. Então, tudo que ele faz lá de exercício, tudo que ele apresenta dessa área é voltado para o contador. É muito interessante. Comercial de novo. Aconselho, faça um curso com o RDD. Um curso de inteligência artificial voltada ao contador. Não, mas é sério, tá? Eu já vi vários trabalhos dele, ele já fez aqui palestra para nós aqui na empresa também. E outros a gente fez treinamento com ele aqui Exato. dentro, né? Cara, ele conhece muito. Cara, assim, ó, porra, pegar um balanço, cara, montar, ele tem os dados aqui, né? Ele bota, já te dá toda uma situação. Não é que ele é inteligência ao ponto de fazer assim para ti, mas ele tem agilista o trabalho. Tá, eu quero que me apresente aqui em dólar, comparando com não sei. Vai lá e faz para ti, cara. Isso é uma maravilha, isso aí, saber usar essa ferramenta. Só tem um alerta, né, de uso dessas ferramentas. E quando a ferramenta ela é gratuita, o produto é você. Né? Exatamente. Então, cuida com as ferramentas gratuitas e o que você coloca lá, porque ela está aprendendo. Se você colocar muitos dados sensíveis da tua empresa, ela vai estar aberta, né? É uma inteligência artificial aberta, às vezes essa é gratuita. Então tem que cuidar os dados que é colocado ali também, né? E a forma que é colocado ali. Tudo isso aí o Roberto orienta como fazer, como trabalhar. O Roberto, ele, é pertinente por isso já estou dando essa tua observação um alerta, aí. Né? Quer aprender como fazer isso de forma segura? RDD. RDD vai. Não, mas aí tem que ser assim, ó. Queres fazer de forma segura? RDD. RDD. A voz tem que mudar, né? Um dos desafios hoje é o contador se adaptar a essa inteligência artificial, né? Porque tem muita gente que ainda nem conhece o ChatGPT, né? Esse é um problema, né? Porque tem muita contabilidade grande, cliente nosso, já usando essa ferramenta a todo vapor, né? O ChatGPT é uma ferramenta de uso constante, diário, para análise, para adiantar as coisas que o contador precisa. E se, por exemplo... fazer as notas explicativas, fazer os textos, porra. Exatamente. E assim, contador... né, usar lá o ChatGPT, você pedir alguma coisa lá para ele te responder, isso é só a pontinha do iceberg que tem dentro do ChatGPT. A gente viu isso muito lá com o próprio RDD, né? Você pode criar um GPT próprio, integrar com o teu sistema, tem muita coisa que dá para fazer ali, né? Que o pessoal tem que se aprofundar mesmo, conhecer essa tecnologia para isso. Né? E o contador, ele é mais conservador, né? De maneira geral. Pelo menos os mais antigos, não vou dizer os mais velhos, né? Mas os mais antigos são mais resistentes à mudança. E com relação à tecnologia também. Eu vejo que quando tem escritórios e empresas onde tem jovens na frente, né? Esse investimento e essa visão de que a tecnologia e aí a inteligência artificial vai auxiliar é muito mais visível, é muito mais latente.
eles mesmos sentem a necessidade disso, né? Diferente do contador um pouco mais conservador, né? Que é um pouco mais... Mas é interessante isso que tu falou, Beth. O profissional liberal, assim, quem primeiro utilizou o computador fisicamente, o teclado, o monitor, aquela CPU, que era uma caixa grande, foi o contador, cara. Exatamente. Foi antes dos médicos, antes dos advogados. O contador foi o cara que investiu em tecnologia primeiro. Exatamente. O cara que arrancou na frente com relação a Foi isso. o começo da nossa história. O nosso software era uma máquina de escrever melhorada, mas ele usava. Exatamente. Né? Era uma máquina de escrever melhorada. Tudo que tu fazia aqui no papel, 1 mais 1, não sei o que, o nosso software já fazia 1 mais 1 automático. Que espetáculo, não preciso mais pensar. Ele já faz começo, era assim. O começo da empresa é bem, né? isso aí. Ninguém tinha computador, ninguém tinha acesso a isso. Eles mandavam para cá as folhas de pagamento dos funcionários. Esse fulano faltou, aquele ali tem hora extra. E a gente lançava isso dentro do sistema, devolvia relatórios para o contador conferia, verificava se estava avançado, se não estava, se faltou, se não faltou, voltava. A gente devolvia depois corrigido. Né? A empresa começou assim, era um birô de serviços. Nós fazíamos escrita fiscal, a mesma coisa, mandava aquelas pilhas de nota fiscal para a gente digitar uma por uma, na entrada, saída. Claro, não tinha quantidade de informação que tem, que hoje tem no sistema, né, que a gente precisa. Né? Mas... Era um complemento da contabilidade, né? Exatamente. A gente trouxe alguns assuntos aqui que também estão relacionados ao contador, sempre relacionado ao contador, né? E um dos assuntos é o que eu achei interessante até trazer para a gente aqui, essa grande busca pela contabilidade verde que eles falam, é ESG, né? Siglas em inglês. Essa contabilidade verde é basicamente tu conseguir mensurar os valores que são investidos em sustentabilidade do planeta, assim, né? Por exemplo, assim, aqui na SEI, né? Não, por exemplo, assim, ó. Eu não ando de bicicleta, mas estou com a camisa para andar de bicicleta. Então, estou fazendo a minha parte. Tá fazendo a tua parte. Eu dava bastante, ultimamente não estou andando muito, mas olha aqui, ó. Isso aqui o Wellington e o pessoal de marketing gostam de fazer camisas temáticas. Então tem de beach tênis, vôlei. Tem de vôlei, tem de futebol, tem vários. Eu peguei essa aqui hoje da bicicleta, né? Nós temos um conjunto de camisa de time de futebol, inclusive a gente foi campeão ano passado no campeonato. Não, André, tava isso aí, tava lá. São 100% de aproveitamento. Nós já trabalhamos bastante tempo com essa questão aí. Por exemplo, aqui a água da chuva é recolhida. Nós temos lá num prédio 32 mil litros de água da chuva. Aqui nós temos 40 mil litros de água da chuva. Essa água é para lavar os veículos, lavar a calçada. Alguns sanitários ela é utilizada, né? Então, isso já dá uma ajuda bastante ao meio ambiente e da economia também, né? A outra questão que nós temos é que a energia solar, né? Então, nós temos placas aqui nos prédios com essa energia. Isso deu, assim, uma redução bastante grande, né, Beth? Isso aí deu impressionante. Redução significativa. Agora, por último, nós temos lixo reciclável. Todo o nosso lixo aqui ele já é separado aqui, né? Então, isso já ajuda bastante o meio ambiente. E, por último, agora veio os carros, né? Os elétricos. Nós compramos aí 6 veículos elétricos, isso aí também já dá uma ajudada no meio ambiente e também no nosso bolso, né? Que se gastava de combustível, cada carro desses era 4, 5 mil de combustível aí por mês, cada carro. Agora vai para 35 pila, parece. E associado, né, o carro elétrico com mais energia solar, né, uma energia limpa sendo usada para ele. Então, e até porque nós pegamos e damos choque a algumas pessoas. Bastante eletricidade. O cara já... Eu acho que o desafio maior dessa contabilidade verde, né, associada ao ESG, né, que é um nome bonito e complicado, é Environment, Social and Governance. Que coisa bonita, Elizabeth. Que nada mais é do que meio ambiente, social e governança corporativa. Isso aqui é governante lógico. E, na verdade, a dificuldade aqui que eu vejo, né, é a mesma coisa, é como mensurar isso, né? Como avaliar. Por exemplo, o Everton colocou bem ali o que a gente faz de concreto, digamos assim, pelo meio ambiente e tudo mais. Mas como eu vou jogar isso para dentro do meu balanço patrimonial? Entende? Então, a contabilidade verde, ela faz esse trabalho de achar métodos de calcular e apurar tanto o que a gente economiza com essas ações e demonstrar isso de uma forma dentro do balanço. Então,
essa contabilidade verde, ela busca fazer isso. Por exemplo, algumas empresas que já usam isso há muitos anos, a Boticário, né, a Siemens, né, todas essas empresas, elas já demonstram dentro do balanço patrimonial dela o custo disso, e o retorno disso, né? Então, tem um investimento para chegar ali. Exatamente, então, tu tem um investimento e também tem um retorno disso, né? O retorno, claro, novamente, vai ser a economia que tu vai ter em usar essas tecnologias limpas, né? Então, tem bastante empresas já que fazem isso, né? Então, o que eu vejo de mais, eu acho que é mais complexo, talvez, é de apontar isso de uma forma justa e correta, né? Mensurar isso. Sim. Sabe que meu avô dizia que quem mora em residência, toda a casa devia ter um canteiro com a cebolinha verde e com a salsinha. Se o cara não tem isso, mora em casa, tu imagina se toda residência tem um canteirinho com isso, cara? Imagina a economia que isso vai dar. Sim. Né? E a mesma coisa, tem uma placa solar, tem uma caixa d'água captando água da chuva. São as coisas que a gente tem que ir fazendo. E aí os governos têm que se ligar nisso, porque aí sim cabe projetos de incentivo a esses... Por exemplo, alguns exemplos do que essa contabilidade verde calcula ou apura, por exemplo, é a mensuração do carbono, da emissão de carbono, né, quantas toneladas de carbono que deixa de poluir e assim, de ir para a atmosfera, exatamente. Né? Análise do ciclo de vida de alguns produtos, principalmente esses produtos cremes, né? A Boticário tem ela faz análise de ciclo de vida desses produtos e do impacto desde a plantação da planta lá que ela vai utilizar para fazer aquele creme até o final dela com a venda, embalagem, né? E depois da embalagem, ciclo de vida, né? O que se faz para valorizar os recursos naturais, por exemplo, preservação, né? Preservação, por exemplo, as empresas que utilizam, por exemplo, madeira, né, para queimar caldeiras, né, essas coisas assim, ela tem que ter uma área de reflorestamento, né? Então, todas essas coisas têm que são exemplos assim de contabilidade verde, vamos dizer assim, né? Degradação de áreas, né? Tudo isso está... Tem outros... Aqui em Blumenau tem até uma campanha, né? De você adotar algumas praças, exatamente, campos que você pode preservar, né? Isso aí também é bacana, que já entra nessa mesma... Tem ações da comunidade de fazer manutenção daquele parque, né? Que deveria ser da prefeitura, mas o pessoal acaba ajudando, né? Sim. Dando auxílio ali na... Tesla, Braskem, a Siemens, a Unilever, o Boticário, né? A Botica, são alguns exemplos de empresas quer ver essas empresas assim que, por exemplo, assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, a Emer, né? Que é aqui de Blumenau, né? Ela faz a comercialização de palmito, né? O palmito, tu não pode simplesmente retirar ele, tem todo um plano de corte, tem uma plantação, tu pode tirar a cada tanto tempo, tu tem que... Essa parte que tu tira tem que ser reflorestada lá na frente, então isso também trata de meio ambiente, né? Claro. De extração, principalmente essas commodities também, soja, essas coisas tratam muito dessa parte de contabilidade verde, né? E aqui na SCI a gente faz um trabalho muito grande com isso aí, já há muito tempo, né? O Everton é um dos caras que mais incentiva esse tipo de coisa aqui dentro. A captação de água da chuva já tem há mais de 10 anos aí, né? Muito mais. Isso já vem lá. Exatamente. Os painéis solares já estão uns 5 anos aí, eu acho, né? Tem umas 100 placas aí. Já tá pago, já. Exatamente. Já tá pago. Os BioID também é uma revolução, né? Esse negócio 2 meses. Não, mas é assim, o negócio já olhando... a sequência. Não, e não é só essas ações aí, são às vezes ações pequenas, que às vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, a gente tem lugar para descartar pilhas, temos lugar para descartar os lacrezinhas, as latinhas, tudo isso são coisas que se a gente não cuida, vai para o meio ambiente e prejudica de alguma forma, né? E aqui a gente procura ter esse cuidado com isso para deixar... Tem um local para os funcionários aqui, às vezes tem um teclado em casa, né, desgastado, um monitor que não vai mais usar, deixar aqui para fazer descarte. Isso aí. Não, a SCI tem uma preocupação muito grande com isso há muito tempo já, né? Isso é verdade. A gente também, né, tá acabando o tempo e a gente não acabou. Dá uma resenha no último ali, pau, acabou. Deu? Então,
eu acho que, assim, como a gente está no dia do profissional... do chat GPT ali. O dia do profissional de contabilidade, né? A gente pode falar especificamente dos desafios e oportunidades atuais que tem na contabilidade. Né? Quais são os desafios que um profissional hoje que vai entrar no mercado tem, né? Para ele já saber, né? E quais são as oportunidades que esses desafios geram, né? Beth, do teu ponto de vista, quais são os desafios e oportunidades hoje que o contador tem? Eu digo assim, ó, eu vou começar antes mesmo da formação do contador. Eu vou começar lá com o jovem que está escolhendo a carreira, né? Eu acho que desmistificar a questão de que a contabilidade é só números, isso não é assim que funciona. É uma profissão maravilhosa que tem muitas oportunidades em áreas diversas, e eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, e também não desmerecendo a profissão do administrador, né? Mas que geralmente as pessoas ficam em dúvida, eu faço administração ou faço contábeis, né? Uhum. É bastante comum, às vezes, essa pergunta, assim, né? Então, não desmerecendo os administradores, mas eu sempre me faço a seguinte reflexão, reflitam. Um administrador não pode assinar um balanço de uma empresa, mas um contador, ele pode administrar a empresa, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa comparativa entre as duas profissões e, novamente, não desmereço a administração, mas é só uma reflexão, né? Eu sou um administrador, vou ter que ter um contador para assinar meus balanços. Agora, se eu sou um contador e sou um empresário, eu mesmo posso assinar meu balanço, né? Então, eu começo por aí, né? Então, nós temos que incentivar esses jovens a conhecerem a contabilidade. Vamos participar da contabilidade, vamos conhecer, né? Porque tem muitas profissões que vão depois de ser um contador, né? Perito, auditor, e por aí vai, né? Um leque enorme, né? Então, eu acho que isso e a inteligência artificial agora, que o jovem que gosta da inteligência artificial é um prato cheio, né? Já temos uma ferramenta. Está bem mais fácil, né, Está bem mais fácil, né? Então, tem bastante oportunidades. Desafio sempre tem. Legislação é uma delas, né? Todo dia tem coisa nova. Hoje a gente viu o exemplo aí, mas nada que a gente não consiga ultrapassar, né? Vamos lá, vamos em frente. Sim, claro, né? Então, com certeza. sempre tem esses desafios, né? É isso aí. Isso aí, eu acho que é isso aí. Esses são vários desafios, principalmente para os profissionais novos no mercado, né? E uma coisa que eu vejo bastante, assim, como a Beth já tinha dito, é quebrar esse paradigma de contabilidade, né? De matemática. A contabilidade, ela não é matemática, ela é uma organização. Né? A contabilidade, ela procura transformar todos os gastos de uma empresa em valores, né? Por exemplo, ela transforma quilowatts de energia em valor, ela transforma cúbicos de água em valor, ela transforma gasolina em valor, ela transforma o valor de investimento num imóvel, num carro, em valor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai praticamente organizar essas informações de uma forma que o administrador, o diretor da empresa consiga ver isso de uma forma clara. Né? É basicamente esse o trabalho do contador, né? Dar informações para diretores, administradores tomar decisões, né? Conseguir olhar para o número de uma forma clara, objetiva, né? Esse é o principal trabalho hoje. O fundamental é um empresário ter as informações vindas da contabilidade na ponta do lápis, sabe? Porque uma empresa que tem as informações em dia, assim, atualizadas na ponta da caneta, assim, na ponta do lápis, vamos dizer assim, ela se torna muito mais competitiva, né? Mas tem muitas pessoas que veem a competitividade como uma coisa negativa. A competitividade é uma coisa extremamente positiva, porque ela que move o que move tudo, né? Tem que ser competitivo. Se não for competitivo, e a questão de a gente ter a informação contábil organizada, como o Lion falou, ela faz com que as empresas, de modo geral, se tornem absolutamente competitivas. Se ela sabe, por exemplo, um custo de um produto, né, para fabricar um produto, ela tem bala na agulha, digamos assim, para quando está numa
como diz, que está numa situação difícil, não, não uma situação difícil, uma oportunidade. Uma oportunidade, né, de venda e tal, que ela vai participar de um. Eu sei quanto que é a minha margem, eu sei quanto que eu ganho. Tu sabe quanto é. Eu sei dizer o quanto a minha empresa vale, né? Exatamente. A minha empresa vale tanto porque vendo tanto. Exatamente. Então, isso é importante, ter esses números, essas informações, porque daí tu tem a bala na agulha para dizer assim, não, tá tudo bem, esse produto aqui custou para mim tanto, agora eu quero vender por tanto, e tem um outro concorrente ali que está vendendo por menos, mas eu sei que eu posso chegar um pouco mais perto aqui, porque eu sei quanto custou aqui. Sim. Eu sei quanto, até onde eu posso chegar. Não vai vender isso por eu só prejuízo, tenho, né? Exatamente, isso eu só tenho com uma contabilidade na ponta da agulha ali, feita certinho, né? Certinha. É isso aí. É isso aí, pessoal. A gente abordou os principais assuntos aqui que a gente tinha para trazer para vocês. Queria mandar aqui para todos os contadores um enorme abraço da SCI, né? Assim, vocês aqui para nós são especiais, né? No fim das contas, né? É um coraçãozinho mesmo. Um coraçãozinho. Obrigado. Muito obrigado. Meu coração não sei fazer. Assim, ó, faz 2 centos é uma perfeita. Um grande abraço. Vou deixar aqui. Valeu. Finalizar. Grande programa. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, obrigada, gente. parabéns a todos aí. Tchau. Abraço. Vai, Vai, rapidinho, né? né?